Oi, 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 gente boa de Deus. Eu inicio, Caio responde com uma pergunta do Daniel sobre a morte do ego. Aí ele diz: a psicologia busca fortalecer o eu para sermos funcionais na existência. O Evangelho fala em negar-se a si mesmo. Como eu morro para mim mesmo sem me tornar uma pessoa sem personalidade, passiva e anulada? Bom, é porque você está confundindo o eu com o si mesmo. Ninguém fortaleceu mais o eu do que Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E ele se coloca no lugar de eu, seguido de algumas qualificações pessoais que só cabem nele. Se eu dissesse a mesma coisa, você tinha que me internar e dizer que eu sou um megalomaníaco sofrendo de um narcisismo insuportável. A megalomania de Jesus só pode ser explicada pela sua divindade. Porque um ser que não seja divino não pode ser tão convicto, veemente e assertivo sobre eu. Eu sou. Quando vocês chegarem aí, então descobrirão que eu sou. Agora, ao mesmo tempo, ele diz: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja como eu e o si mesmo não são a mesma coisa nessa frasezinha. Porque para ter força para querer segui-lo, eu preciso de eu. Sou eu que tenho que querer. Querer é uma faculdade de um eu forte, livre, decidido. Seguir é um movimento, é um ato que só pode ser propulsionado por um eu consciente, lúcido e corajoso. Após mim, que é o que ele diz, é resultado também de um eu focado, fixado, obedientemente lúcido, entendendo o que está fazendo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tem que ter uma força de eu extraordinária para negar o si mesmo, que não é o eu. E siga-me. E para seguir, tem que ter uma disposição de enfrentamento, de atravessar tribulação, dificuldade, contradição, adversidade, negações, obstáculos, inimigos gratuitos, ciúmes, invejas, todo tipo de doença humana que nos cerca, para poder segui-lo, senão você vai morrer na praia. Agora veja como nessa frasezinha, que foi a que você citou curtamente, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, os dois elementos estão presentes. Um eu forte para poder fazer isso. Quando eu decidi andar com Jesus, meu Deus, eu nunca tive que ter um eu mais forte do que quando eu decidi andar com Jesus. Mais forte do que tentação, do que as luxúrias, do que os apelos para sair pegando todo mundo, para um eu muito forte para aguentar desaforo, burrice de gente para todo lado e você ficar com paciência, com misericórdia, com oração, com autocontrole, com domínio próprio. Tem que ter um eu poderoso para viver essas coisas do Evangelho. Você não vive isso sem um eu forte. Um eu forte e quebrantado, resoluto, ataviado a Jesus, ligado, vinculado, inseparável, indivociável dele. Eu preciso do eu de Cristo em mim para poder seguir Cristo,
sobretudo para poder negar a mim mesmo. Porque o si mesmo, negue-se a si mesmo, não é o eu. É a fantasia de eu. É a persona. Que todo mundo, se não tomar cuidado, tem uma. Todo mundo tem uma se não tomar cuidado. Eu levei um susto comigo mesmo há uns 45 anos atrás, no meio de muito jejum, oração, quebrantamento, pregação, curando com doentes que eram curados e expulsando demônios, indo para todo lado, anunciando o evangelho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo, escrevendo livros e livros e livros e livros e livros, atendendo gente, tudo isso demandava um eu decidido. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a notar, muito sutilmente, que tinha uma pequena persona querendo começar a se desenvolver em mim. Qual era a persona? Era a persona do cara que era louvado porque ia para uma cruzada de 4, 5 dias e nem saía do quarto, ficava jejuando, só saía dali para pregar ou atender gente desesperada ou endemoninhada ou querendo se matar, depois voltava para o quarto, não comia nada, só bebia água. Aí ficava todo mundo lá fora dizendo, meu Deus, esse cara é um apóstolo, é o Sundar Singh contemporâneo brasileiro, é isso e aquilo. E eu repreendia aquela tolice. Eu comecei a repreender tanto que eu falei, escuta, se você estivesse lidando naturalmente com isso, você não precisaria repreender isso no seu coração. Se no seu coração você tem que ficar dizendo, não, é mentira, não é? É porque isso encontrou um lugarzinho, uma raizinha dentro de você. Então abra o olho, porque o processo de embabacamento produzido pelo si mesmo, pela persona, pelo o eu dos penduricalhos, o eu das gambiarras, o eu das purpurinas, o eu das maquiagens, o eu das máscaras, vai sutilmente crescendo mesmo nos corações mais piedosos e você não foge à regra. Eu levei um susto quando eu percebi aquilo em mim. Fiquei assustado e disse, como isso é sutil. Mas foi utilíssimo para mim, porque eu comecei a diferenciar em mim o que era meu eu profundo, entregue a Jesus, sem ambição de nada, sem desejo de nada. Aliás, muitos de vocês não têm nem ideia que quando eu me converti, eu não me converti pensando em pregar em cruzadas, em estádios lotados no Brasil e no mundo inteiro. Eu lotei estádios na Alemanha, na Inglaterra, nos lugares, nos Estados Unidos, nos lugares mais interessantes do planeta, no leste europeu, nos auditórios entupidos, como na União Soviética, com milhares de pessoas. Enfim, eu não comecei a vida pensando nada disso e eu nunca sonhei com nada disso, nem quando isso começou a acontecer. Eu nunca fiz pesquisa para saber onde é que tinha isso em maior quantidade. Eu nunca pedi a nenhum secretário internacional meu que trabalhava viajando para atender coisas em meu nome, ou resolver coisas, ou trazer recursos para a Fábrica de Esperança, por atitude de solidariedade, para as demais obras sociais que fazíamos, para os 66 projetos da fábrica, atendendo gente de todo tipo. Eu tinha gente trabalhando. E de onde eles voltavam na terra, eles diziam, está todo mundo doido para você ir lá. E às vezes eu tinha um compromisso do tamanho disso aqui, que eu tinha subido 1 ano, 2 anos antes. Aí aquele outro enorme, eu dizia, infelizmente eu não vou poder ir porque eu vou ter que atender esse compromisso dessa pessoa com quem eu me comprometi. E no início do meu ministério, sabe qual era o meu sonho pastoral?
Tem gente aqui, só os do Amazonas é que vão entender bem. Eu pensei em ser pastor numa igreja, num dos bairros mais pobres da cidade, naquele tempo, há quase 60 anos atrás. Era o bairro do Educandos, tinha uma igrejinha fininha, de madeira, pobrinha, assim, com um corredor fino, quase sem ninguém. Todo pastor que ia para lá falia a igreja a si próprio. E aí eu disse, quem sabe Deus não quer me mandar lá para aquela igreja do Educandos, para eu ajudar aquela população pobre. E eu fiquei orando 1 ano a respeito disso enquanto eu pregava nas universidades, escolas, praças, hippies, mercado. Até na TV eu já estava pensando em ir pregar no Educandos, naquele lugar mínimo. Eu fui depois entrando em coisas grandes, porque as coisas grandes foram me levando, mas não fui eu que pedi por elas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que mesmo num coração que comece da maneira mais simples e pura possível, a tendência do desenvolvimento do si mesmo, desse self artificial, dessa persona projetada, pode crescer dentro da gente enorme, imensamente. Eu vi gente começar na maior pureza desse mundo e terminar na maior pavonice embabacada do mundo, por muito pouca coisa. Então, deixa eu te responder, Daniel. O ego, eu tenho que nutrir meu ego. Eu tenho que dizer, eu sou. Para eu ser de Cristo, eu tenho que ter força de ego saudável. Quebrantado, determinado, ousado, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Não nos deu eu de covardia. Espírito de covardia é um eu de covardia. Mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Quem tem isso aprende a equilibrar o eu saudável e matar o self enganoso, dos penduricalhos, das serpentinas, das purpurinas, da carnavalidade moral, religiosa, pseudo-espiritual, que vive farisaicamente de apresentar fisionomias que não correspondem ao eu verdadeiro. Quando Jesus falou isso, o público que mais ficou chocado foram os religiosos. Eles sabiam que eles eram uma coisa de um lado e outra publicamente. Agora, todo mundo que era uma pessoa só, por exemplo, naquele meio ali era mais fácil as prostitutas serem uma pessoa só. Você dá dor, dá gostoso não, é só trabalho para mim. É um sacrifício, porque senão eu morro de fome. Mas já saiu com fulano? Já. Você gosta de fazer isso? Não. Quem me dera ficar livre disso. Mas enquanto eu só puder me alimentar fazendo isso, eu vou me alimentar. Aí Jesus olha para essas pessoas e vê nelas integridade de eu. Não tem nenhuma farsa de um si mesmo empavonado. Chegavam diante de Jesus chorando, quebrantados, quebrantadas. Agora, os fariseus é que eram os grandes inimigos. E depois os religiosos da igreja em Jerusalém foram ficando também cheios de persona. Cheios de persona. Ponto de Paulo não ter prazer do convívio deles. Pedro, meu Deus, você leia Gálatas, como Paulo repreendeu a Pedro e Barnabé, porque eles tinham um eu na presença de Paulo e dos gentios, dos pagãos. Comiam de tudo, se alegravam, bebiam de tudo, felizes e tal, até chegarem os discípulos presbíteros de Jerusalém, legalistas, judaizantes,
do tipo messiânico que tenta fazer simbiose e sincretismo entre a graça de Cristo e a lei de Moisés, o que é impossível. Quem faz isso fica esquizofrênico, como quase todo evangélico que tenta fazer isso. Pois bem, esse pessoal que tenta essa conciliação é que é o público primeiro disso, porque eles já estão nessa. Eles já vivem da farsa. Os pastores que vocês conhecem, a maioria deles, e vocês veem todo dia, que querem esquecer. É amnésia autoimposta. É gente dando ré no quibe, é gente estuprando, é gente violentando, é gente seduzindo menores, é gente criando um harém na igreja, é gente de todo tipo, é pastor acariciando a irmãzinha no colo, dizendo a unção está chegando pelo teu seio, descendo pelo teu ventre. Ou como na África agora, vários pastores foram presos, porque eles botavam as mulheres de 4 sem roupa e iam beijar o ânus delas para elas ficarem ungidas sexualmente falando. Aí você entra na casa desses caras, eles estão dando lição de moralismo para os filhos. Se a filha disser que gosta de menina, é expulsa de casa. Se acontecer a mesma coisa com o garoto, é expulso também. Esses são os entes esquizofrenizados. Esses não têm solução, porque eles apresentam um eu mentiroso para dentro do ambiente que lhes interessa se apresentarem como moralistas e um outro eu que tem a ver apenas com esse si mesmo falacioso, mentiroso, construído em cima de um castelo de areia e de mentiras que eles apresentam para a maioria ver e aplaudir. Esses não podem ser discípulos. Portanto, você não entendeu o significado de eu e de si mesmo. É por isso que parece que tem uma contradição aqui. Agora, os meus livros No Caminho do Discípulo, que são 4, 1, 2 e 3, eu no primeiro livro e no segundo livro falo longamente, são livros densos, falo longamente sobre a diferença do eu e do si mesmo. Fiquei dias explicando a diferença, está publicado. E se você procurar no YouTube O Caminho do Discípulo de Caio Fábio, você vai encontrar o material gravado que compôs os 4 livros em vídeo, e você vai ter todas essas aulas que diferenciam o eu necessário e essencial do si mesmo, que eu tenho que fazer morrer, que eu tenho que negar, que eu tenho que fazer desaparecer, porque ele é mentira fantasmagórica com a qual eu me visto para passar por quem eu não sou. Eu espero que você tenha entendido, meu querido Daniel. Agora prestem atenção no seguinte, estão passando 2 pixes aqui. Um CPF, Caio e Adriana, para os amigos que pediram para eu botar, para eles ajudarem pessoalmente. Eu agradeço, porque tem sido muito útil o que vocês têm feito. E o segundo Pix é esse do CNPJ, que é para o meu ministério, para a VMVTV, para a gente poder pagar funcionários, todos os encargos, fornecedores, manutenção de equipamento, trocar de equipamento. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse programa com um microfone só, de redundância, porque aquele que eu usava aqui, no último dia do ano, por aí mais ou menos, num tirar do equipamento, alguma coisa quebrou lá dentro e os técnicos não estão conseguindo ajeitar. E por menorzinho que seja, é caro aquele bichinho. Tão caro que a gente não teve condição de comprar até agora. Fora as outras câmeras que estão com defeito e um monte de outras coisas. Então, eu peço que você nos ajude. Para quem mora no exterior e quer usar o PayPal, basta apontar a sua câmera na direção do QR Code que está aparecendo aí. Apontou, pá, vai aparecer uma lista de alternativas, dentre elas o PayPal,
E você que mora no exterior pode colaborar conosco. Entendeu? Um beijo. E agora, vai!